Salmo de número 11 diz assim: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Pode se sentar, feche teus olhos. Senhor grande Deus, Pai, diante da tua igreja, diante da tua palavra, eu quero trazer uma palavra ao coração, quero transmitir a tua palavra ao coração da tua igreja. Que o Senhor esteja ministrando, que o Senhor esteja curando, libertando, salvando, dando entendimento, abrindo entendimento. Porque a nossa oração nesta hora é: Senhor, abre o meu entendimento, para que a tua palavra seja como uma flecha ao meu coração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amados, 2020 tem um tema. É o ano de romper em fé. E eu falo que nunca um tema ministrou tanto ao nosso coração quanto esse. Romper é prosseguir, é avançar e é perseverar. Romper em fé é prosseguir confiando naquilo que cremos, na certeza que vamos alcançar, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo. Romper em fé é avançar, é confiar que as promessas vão se cumprir, mesmo que tudo ao redor diga que não. Romper em fé é perseverar, é andar e decidir que fugir não é uma opção, pois há um Deus no controle de tudo e que se levantará em nosso favor. Aqui nós temos um salmo davídico, aqui nós temos o salmo de Davi, dizendo: no Senhor me refugio. Em outras traduções, com Deus, o Senhor, estou seguro. Como é que vocês podem então me dizer, fuja como um pássaro para os montes? Amados, nós sabemos que Davi tinha os seus conselheiros. Nós sabemos que Davi lutou lutas, batalhou lutas, que teve vitórias. E aqui diante desse salmo de número 11, Davi diz: no Senhor me refugio. Davi estava enfrentando grandes problemas aqui nesse salmo. Davi havia sido escolhido para ser o próximo rei de Israel. Davi foi chamado para tocar harpa diante de Saul, porque Saul havia sido rejeitado. Saul fez o que não era para ele fazer. Deus rejeitou o reinado de Saul e falou assim: a partir de hoje eu tenho rejeitado você, Saul. E Deus então levanta Davi, um homem experimentado, mesmo quando estava ainda no oculto. E o tema da mensagem desta noite é: fugir não é uma opção. Enquanto os conselheiros de Davi, por ele estar sendo perseguido por Saul, diziam: Davi, como um pássaro, foge para os montes. Se você pega, e muitas vezes nós vemos isso aqui em Pirapora, em que períodos de grande queimada, quando o fogo começa a se alastrar, os pássaros, como meio de sobrevivência, o que eles fazem? Eles fogem, eles sobem aos montes para buscar refúgio, para buscar ali uma proteção. Mas Davi, ele tinha algo dentro do teu coração, que era a promessa que Deus havia feito por meio de Samuel. Samuel chega na casa de Jessé e pede para chamar os filhos, para ungir o próximo rei de Israel. Mas ali está todos, menos Davi, a ponto de Samuel dizer: enquanto
Davi não chegar, nenhum de nós sentaremos à mesa. Mas aonde estava Davi? Davi era aquele filho que estava apacentando as poucas ovelhas do seu pai. E testemunha depois que, cuidando daquelas poucas ovelhas, veio um urso, e fugir e deixar as ovelhas não era a sua opção. Depois veio o leão, e fugir e deixar as ovelhas não era uma opção. E ele foi ungido diante dos seus irmãos. Teve que esperar um tempo. Foi morar dentro do palácio, tocou harpa, para que quando o espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul, saísse. Saul então começou a invejar. Saul então começou a perseguir Davi, a ponto dos conselheiros de Davi dizerem para ele: Davi, como um pássaro, foge para os montes. E Davi, diante da sua simplicidade, Davi, diante da sua chamada, olhou para dentro de si e disse: com Deus, o Senhor, estou seguro. No Senhor eu me refugio. A minha confiança está no Senhor. Como é que vocês podem olhar para mim e dizer: olha, Davi, sobe para os montes? Primeiro, que eu estaria rejeitando a confiança em Deus. Segundo, é o que diz o verso 2: os maus já armaram seus arcos, e de tocar e apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas, apontam as flechas para atirar nos puros de coração. Davi sabia que Saul estava armando algumas armadilhas para ele. Davi sabia que sair da presença, viver longe da presença, ou buscar um lugar de refúgio, estava fora de cogitação. Amados, nós passamos um momento de grande afronta, de grande aflição, de grandes embates. Mas graças a Deus você está aqui. Por quê? Porque disse como o salmista disse: com Deus eu estou seguro, no Senhor eu me refugio. Muitas ciladas, muitas setas tentaram te atingir. Pessoas se levantaram contra a tua vida. Pessoas intentaram contra a tua vida, quiseram a tua morte, mas se esqueceram que de onde você havia colocado a tua confiança, aonde é que estava a tua fé. Esqueceram que você estava vivendo no ano de romper em fé, que mesmo diante das afrontas, mesmo diante das dificuldades, você continuou a andar, você continuou a perseverar, você continuou a adorar aquele que vive para todos sempre. Davi diz no verso número 3: o que pode fazer uma pessoa honesta, quando as leis e os bons costumes são desprezados, quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Davi, ele sabia que legalmente ele não poderia fazer nada contra Saul, mas Davi sabia algo maravilhoso, que mesmo diante de um governo rejeitado por Deus, mesmo diante de um governo corrupto, mesmo diante de um governo que queria a sua morte, a sua confiança estava em Deus. Quantas pessoas nós não conhecemos que colocaram a sua confiança no homem? Quantas pessoas que nós não conhecemos que pararam de caminhar com Jesus porque colocaram a sua confiança no medo e não na presença de Jesus?
Quantas pessoas não ficaram prostradas no meio do caminho, porque não tomaram a decisão que tinham que tomar, mas por não tomarem a decisão que tinham que tomar, decidiram, mesmo no seu inconsciente, a não fazer o que era para ser feito. Porque diante de um problema, o Senhor diz: marche. Diante de uma afronta, marche. Diante de um mar fechado, marche. Diante de uma pandemia, marche. Por quê? Porque além das nuvens, há um céu que permanece inabalável. Há um Deus que permanece inabalável. Nós não podemos ter visão de galinha. Pastor, o que é a visão de galinha? É aquela visão que só olha para baixo e fica ciscando aqui, fica ciscando ali, fica ciscando aqui, só fica olhando para baixo, só vive com aquilo que os olhos veem, do pescoço para baixo. Pastor, então qual é a visão que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma visão de águia. Águia olha longe, águia voa acima das nuvens, a águia não se faz vítima, não. Está chovendo, tem tempestade, a águia não toma chuva, a águia voa acima das nuvens, e acima das nuvens tem um sol maravilhoso, tem um sol maravilhoso e um céu inabalável. Mas quando eu coloco a minha confiança no Senhor, eu posso dizer como o salmista disse: no Senhor estou seguro. Quando eu olho esse verso 4, Davi dizendo para os seus conselheiros, ele diz assim: o Senhor Deus está no seu santo templo, o seu trono está no céu, ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. Olha o que o salmista Davi diz: o Senhor está no seu santo templo, nada impede, nada força, nada obriga a Deus a fazer, nada abala o trono de Deus que é inabalável. O Senhor Deus está no seu santo templo, o seu trono está no céu. Ei, pode a tempestade balançar, pode o vento soprar, mas Deus continua no seu santo templo. É nele que eu coloco a minha confiança, e o seu trono ainda continua inabalável nos céus. Olha o que o salmista diz: ele vê todas as pessoas, ele vê ele vê você. Presta atenção, Deus olha para mim e me vê, Deus olha para você e te vê. Deus vê todas as pessoas que intentarem contra a tua vida, que intentaram nesse ano contra a tua vida. Vai ficar perdendo tempo brigando? Não. Olha aqui o Salmo de número 11 diz: Deus está no seu santo templo e o seu trono está no céu. Ele vê. Sabe a primeira coisa que você tem que aprender nessa noite? É que Deus reina. Deus continua reinando. Não se esqueça, há um Deus soberano, mesmo quando você não consegue enxergar ou compreender os seus atos, Deus continua reinando. Davi falou: eu estou seguro nele. Por mais, ainda que os montes se abalem, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele continua reinando. Ele continua reinando. Verso 5 diz assim: o Senhor prova o justo, mas o ímpio e
a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sabe o que nós podemos aprender com Davi? É que Davi conhecia a Deus. Davi conhecia aonde estava a tua esperança. Davi conhecia quem era Deus. Davi sabia que Deus prova o justo. E romper em fé é ser provado, para saber onde é que está a tua fé. Muitas pessoas foram provadas e desaprovadas, reprovadas. Por que foram reprovadas, pastor? Por causa da sua fé. A sua fé estava abalada. A sua fé se abalou. Correram para os montes e ali foram acertadas. Davi, ele falou assim: eu não saio daqui, porque eu estou protegido em Deus. Eu estou refugiado em Deus. Eu sei que Deus continua no seu trono e o seu trono continua inabalável. E eu sei que Deus prova o justo. E Deus, Ele prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. E se Deus não ama o injusto, se Deus odeia aqueles que gostam de praticar violência, Davi nos ensina uma outra coisa. A segunda coisa que você vai aprender nessa noite é que Deus vê. Deus não está inerte, sentado no templo, no seu trono, dentro do seu templo. Não. Deus vê. Deus vê. Deus observa o procedimento de todas as pessoas. Deus observou cada instante de 2020 na tua vida. As suas palavras, as suas ações, o teu comportamento, a tua semeadura para te dar uma colheita, as tuas palavras que foram nocivas, as tuas palavras de ânimo. Deus olhou e observou. Deus está vendo tudo isso. Aí você olha e fala assim: pastor, mas tiveram pessoas que escaparam da justiça do homem, estão usufruindo ainda dos privilégios alcançados por sua desonestidade. O que eu faço diante disso? Nada, porque não cabe a você o julgar, mas existe um Deus dos céus que reina e vê. E esse mesmo Deus que está nos céus, dentro do seu templo, assentado no seu trono, esse mesmo Deus que Davi tinha intimidade, diz: eu sei que Deus prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Eu sei que esse Deus vê. E eu sei, verso 6, que sobre os ímpios Ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Davi estava dizendo: eu sei que muitas foram as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Eu sei em quem eu tenho crido. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E Ele mesmo diz: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então descansa nele, persevera nele, porque é o Deus do céu. O céu não foi abalado, o trono continua da mesma forma, e Deus continua reinando. E sobre os ímpios Ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Terceira coisa que você precisa entender é que o mesmo Deus que reina, o mesmo Deus que vê, é o mesmo Deus que julga.
O mesmo Deus que julga, vai julgar cada um segundo a sua prática. No Salmo 5:5, Salmo de número 5, verso 5, não precisa abrir, marca aí. Diz assim a palavra: os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Aqui no Salmo de número 11, verso 7, diz assim: o Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. O salmista sabia que Deus é o que julga, é o que condena, é o que vai estabelecer o seu juízo, mas também é aquele que vai levar o justo à sua presença, aquele que ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. A quarta e última coisa que eu quero que você aprenda nessa noite é que existe um Deus que rejeita e que aceita. Deus rejeita o ímpio, mas Deus aceita aquele que ama a verdade e que vive na sua palavra. A própria palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 6, verso 23: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E o salmista ele encerra esse salmo dizendo assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. As pessoas que lhe são obedientes viverão em sua presença. Amados, saiba de uma coisa: o mesmo Deus que pune os perversos e aceita em comunhão eterna aqueles que amam a justiça, esse mesmo Deus predeterminou o destino de cada um. Pastor, você está dizendo que Deus predestinou o destino de cada um? Não, eu falei que Deus predeterminou o destino de cada um. E esse destino, ele tem um resultado conforme a sua decisão de amar a justiça ou de amar o pecado. E é isso que eu e você precisamos tomar de decisão na nossa vida. Ou amamos a justiça e confiamos nele, ou amamos o pecado e nos distanciamos dele. Para encerrar a mensagem desta noite, quero ler Deuteronômio capítulo 30. Se você tiver a possibilidade, abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio 30, verso de número 15. Diz assim a palavra: vês aqui, hoje tenho te proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e te multipliques. O Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós de que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Mateus 7, verso 13, verso 14, diz assim: entrai pela porta estreita,
Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Feche teus olhos. Senhor, diante desse salmo davídico, que revela a tua salvação aos retos e castigos ímpios, podemos vivenciar um ano de romper em fé, um ano de prosseguir, de avançar e de perseverar. E diante desse salmo de número 11, enquanto pessoas olharam para Davi e disseram: Davi, foge, foge como um pássaro para as montanhas. Davi tomou a decisão e disse: fugir não é uma opção. Eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, eu vou romper em fé. Não vou abandonar aquilo que Deus preparou para mim. Batalhas que Deus coloca na nossa vida são para nos provar. E diante de uma prova, existem apenas dois resultados: aprovação ou reprovação. É reprovado aquele que não confia, não permanece, não persevera, porque a única evidência de um salvo é perseverar no Senhor até o fim. E é diante da tua palavra, Senhor, que eu abençoo a tua igreja, e que o tema dessa mensagem seja a ação diária de cada um. Fugir não é uma decisão. Fugir não é uma opção. Que cada um possa meditar nesse salmo e dizer como o salmista disse: no Senhor confio. No Senhor confio, porque a minha vida está em suas mãos. Que você possa aplaudir o nome de Jesus.